Aqui eu tenho um modelo criado pela inteligência artificial, então essa pessoa aqui não existe, tá? Então eu criei exatamente como se fosse um currículo que muitas vezes eu recebo de vocês, feito mais ou menos como é feito no Brasil. Esse aqui é um profissional, o João, da área de supply chain. Então, eu tive o cuidado de criar aqui um histórico profissional de 2 páginas e eu vou explicar para vocês todos os erros que tem aqui que simplesmente atrapalhariam o João na hora de participar de um processo seletivo. Então, primeiro de tudo, o que eu tenho para mostrar aqui para vocês? Nos dados. No formato europeu, principalmente da Irlanda, do Reino Unido, a gente não coloca tanta informação. Então, primeiro de tudo, o que você deve fazer é remover o endereço completo. Você vai colocar no máximo o bairro, né? E você vai colocar lá, por exemplo, você mora em Dublin 7, né? E você vai colocar Dublin, né? Ou então County Dublin, né? Como se coloca. Você vai colocar o seu telefone, né? Somente o da Irlanda, o de São Paulo não precisa. Você vai colocar o seu melhor e-mail profissional, né? No caso aqui, data de nascimento não se coloca na Europa, nem, né, se a pessoa é solteira ou casada, ou nacionalidade. O link do LinkedIn é muito importante de estar aqui. E também o teu objetivo profissional, você vai colocar no teu summary aqui, no professional summary, né? Então, isso não tem necessidade de estar separado. E também vou falar aqui para vocês, gente, olha só. Trabalhar numa empresa onde eu possa desenvolver as minhas skills e crescer profissionalmente é extremamente vago. Eu não colocaria isso como um objetivo profissional. Parece que você está querendo só encher linguiça aqui no mercado europeu, né? Expectativa de salário. Isso daqui se negocia diretamente quando o recrutador te pergunta na primeira etapa do processo seletivo. Então, não é informação para estar no currículo, tá? Então, são essas informações aqui. Tem gente que gosta de colocar também elegível para trabalhar full time, é legal. Mas informar o tipo de visto que tem, eu não colocaria esse tipo de coisa. E nem, por exemplo, se tem visto de estudante, tem visto 1G, se tem visto de trabalho. Não dê muito detalhe antes da hora. Deixa para conversar isso quando você já está no processo seletivo, né? E outra coisa importante aqui é você olhar a forma como você se apresenta. Então, a gente vê que aqui fala profissional dedicado, comunicativo, pontual, com experiência em várias áreas. A gente precisa deixar de ser vago num currículo, tá? Legal que o João é dedicado, comunicativo, pontual, mas ele vai fazer o que com isso daqui, né? Eu vou falar aqui, ó, hardworking, né? Sempre querendo aprender, ajudar os colegas. Essa forma, ela tá muito informal, né? Então, é necessário buscar uma maneira adequada de se apresentar, que realmente conecta com as necessidades da empresa. Aqui fala, tem experiência em supply chain, procurement, bom, e também tem trabalhado com logística, customer service, stock control. Podia ter desenvolvido mais aqui, porque a parte de atendimento ao cliente, logística, controle de estoque, né, que é o inventory control, tudo isso é importante para vagas que envolve procurement e supply chain, né, que são 2 áreas, né, compras e suprimentos, né, e a parte de supply chain, elas são muito interligadas, então dá para desenvolver melhor aqui nesse contexto. E é necessário falar quais são as suas melhores habilidades, o que você faz de melhor, que tipo de atitude que você tem que gerar resultado no seu trabalho. O mercado europeu quer ver isso aqui, e é necessário aprender a se vender nesse sentido. E se vocês veem nesse currículo, a parte da educação está escondida na 2ª página. Eu, particularmente, eu não gosto de ver a parte da educação na 2ª página, porque a gente vê, olha só, tem o curso dele de inglês, que é muito bom, tem aqui a faculdade de administração, então são coisas interessantes, né? Aqui tem um Excel, que não precisa falar que é básico, só colocar Microsoft Excel, né? Aqui tem, ó, curso de negociação. Qual que é o nome da empresa que certifica o curso e o ano que fez, né? Então, colocar o nome da instituição e o ano de conclusão, né? Aqui também tem, ó, né, liderança motivacional. Qual que é o nome da instituição, né? E o ano. Olha só, tudo incompleto, né?
E o nome do curso do Supply Chain. Então, todas essas informações aqui não devem estar na segunda página. O recrutador não tem tempo. Eles precisam ver rápido o melhor que você tem. Então, coloque a parte da educação aqui na primeira página. E antes mesmo da parte de educação, cadê os seus achievements? Eu gosto muito da ideia, eu vejo que tanto eu quanto outros profissionais já colocam logo em seguida do Professional Summary exemplos dos principais resultados entregues na área, né? Relacionado com o objetivo, todo o currículo deve estar voltado para esse objetivo. Então, é uma pessoa que está procurando, né? É um currículo na área de Supply Chain, Procurement. Cadê os exemplos de resultado relacionado à melhoria de processo, de repente resolução de problema na parte de entrega, né, que impacta diretamente nos clientes, que tipo de melhoria que foi feito, né, que tipo de mapeamento nos processos que foi feito. Então, é necessário falar a respeito disso aqui, tá? E a experiência profissional, e veja aqui que as experiências profissionais, né, olha só como que tá escrito, né, responsável por analisar tudo que acompanha, né, tudo dentro da empresa relacionado à supply chain. Vago, super vago. Organizar as planilhas e enviar relatório. Gente, eu vejo muita gente escrever desse jeito. Olha que vago. Né? Fazer, supplier control and various negotiations. Communication with many departments. Gente, não se escreve assim. Se você ler uma descrição da vaga, você vai entender que eles estão ali colocando a necessidade deles na vaga. Então, é necessário que você escreva de uma maneira que eles vejam diretamente que você sabe fazer o que eles precisam. Então, é escrever como? É falar que você liderou o processo de mapeamento, de melhoria de processo, que otimizou questões de atraso, que melhorou questões de atraso e manteve a satisfação dos clientes. Então, você precisa começar a escrever de uma maneira mais rica de detalhe sobre as coisas boas que você fez no seu trabalho relacionado com a necessidade deles, né? E o impacto que isso gerou. Então, é uma escrita com uma visão macro, né? Eu falo muito disso no meu trabalho. Então, você precisa aprender a melhorar a sua escrita também. E sempre se preocupar em mostrar o que realmente conecta. Às vezes, por exemplo, você fazia algo na empresa relacionado, não era tão relacionado à supply chain, mas você ajudava um chefe a fazer isso, isso não tem nada a ver com o que está nas vagas na Irlanda. Não mencione isso não vai fazer sentido, né? E a gente vê aqui, tá, quatro responsabilidades, né? 4 bullets por experiência profissional. Tá bacana. Só que a gente vê que aqui são 5 anos de experiência, né? A gente vê um monte de espaço ocupado aqui para colocar essas skills. Eu também colocaria isso na primeira página. Procuraria conectar essas skills com a necessidade do mercado. Então, tá faltando muita palavra-chave, palavra técnica que envolve o universo de supply chain. Então, muitas vezes o RP que você usava, o nome de inventory, stock control, os nomes das palavras-chave dentro desse universo não estão mencionadas aqui. Então, outras informações, full availability, né, trabalhar em qualquer área que a empresa precisar. Eu tenho work permit. Gente, nada disso deve estar no currículo. Então, é você aproveitar essas 2 páginas que você tem aqui para, de fato, você se vender de acordo com o que eles querem ouvir. Então, aproveita essas dicas aqui. Olha o seu currículo e fala o que você precisa melhorar. E se você tiver qualquer dificuldade relacionado a essa parte de entender o que você precisa melhorar no seu currículo e para deixar ele mais atrativo, aproveita que eu tô com uma oferta muito especial aqui do GPS Express, aonde eu faço o diagnóstico e ainda faço a correção da atualização do teu currículo, do teu LinkedIn, da cover letter e te entrego em 7 dias úteis. Tá? Se você quer saber mais informações, coloca aqui nos comentários, né, a atualização que eu vou entrar em contato com você, ver se você tem necessidade desse serviço, né? E a gente agenda um horário, tá certo?